Vamos nessa então, porque 12 meses depois do primeiro surto conhecido de Covid-19 na China, o Reino Unido começou hoje a imunizar as primeiras pessoas da fila daquele que será o maior programa de vacinação da história desses países. A estratégia vem sendo chamada informalmente de V-Day, um apelido que alude ao dia da vitória contra os nazistas na Segunda Guerra Mundial e agora a um Vaccine Day. Hoje também um artigo publicado na revista científica The Lancet confirmou a eficácia da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Segundo a publicação, a vacina é segura e tem uma eficácia média de 70% para proteger contra a Covid-19. A análise provisória de dados do estudo fase 3 do imunizante concluiu que a taxa de imunização pode variar entre 62% e 90% de acordo com a dose aplicada. O Ministério da Saúde do Brasil afirmou em nota que deve assinar nesta semana o memorando de intenção de compra de 70 milhões de doses de vacina produzida pela Pfizer e pela BioNTech contra a Covid-19. O imunobiológico deve ser fornecido em 2021, sem data específica. Thaís Oyama, você começa. Bom, Paulo, felizes os britânicos, né? Eles devem estar muito orgulhosos e justamente orgulhosos. Eu vi que o ministro da Saúde até esqueceu aquela famosa fleuma, propalada fleuma britânica e chorou numa entrevista ao vivo, falando sobre o primeiro dia de vacinação lá no Reino Unido. Parece que o avô dele, o avô do ministro da Saúde do Reino Unido, morreu de coronavírus, de Covid-19, o que deve ter aumentado a emoção do ministro, né? Mas sem dúvida é um dia histórico para eles, é um marco também para essa triste história da pandemia do coronavírus no mundo, né? Então os britânicos vão ser os primeiros do mundo ocidental, ao menos, a fazer essa campanha de vacinação em massa, a receber em massa essa vacina contra o coronavírus. Devem estar justamente orgulhosos. E é curioso, só para lembrar, que eles, o Reino Unido, já está produzindo a própria vacina, é a vacina lá da Universidade de Oxford, mas, no final das contas, eles estão estreando com uma vacina que não é a de Oxford, que não é a deles, é a vacina de laboratório alemão, é a Pfizer, que está sendo produzida pela BioNTech, que é o laboratório alemão, né? Mas, de qualquer maneira, eles estão aí na frente dessa corrida, foram os primeiros a conseguir aplicar a vacina. Eles vão imunizar 20 milhões de pessoas nessa primeira fase, mas olha só, Paulo, além da vacina Pfizer, essas 20 milhões de pessoas que vão receber 40 milhões de doses, lembrando de novo que são necessárias 2 doses para cada pessoa, além dessas 40 milhões de doses da vacina Pfizer, o Reino Unido já encomendou outras 300 milhões de doses de outras 5 fabricantes que estão na corrida para aprovar suas vacinas. 5. Então, eles têm 6 possibilidades, né? Eles apostaram em 6 cavalos, os britânicos que gostam aí de corridas de cavalo de verdade. E vamos fazer as contas, eles têm 66 milhões de habitantes. Juntando todas essas vacinas, se todas elas derem certo, é claro, porque essa aposta aí, esse cardápio, esse leque mais ampliado, serve justamente para o caso de uma ou outra vacina não dar certo, ou de todas darem errado, ou de só uma dar certo. Então, se todas as vacinas que eles apostarem deram certo, eles vão ter 170 milhões de doses, o que dá mais que o dobro da população, mais do que o suficiente para vacinar a população. Já o Brasil não comprou essa vacina da Pfizer, feita pelo laboratório alemão BioNTech, só comprou a de Oxford. E aí, como você falou, ontem a revista The Lancet publicou um estudo mostrando que, de fato, a vacina de Oxford tem grande poder de imunização, mas não é tão alto quanto as vacinas da Pfizer, por exemplo. A vacina da Pfizer tem uma eficiência acima de 90% e, segundo esse artigo publicado na revista científica, a vacina de Oxford, que foi a única que o Brasil comprou, tirando o consórcio, né, o consórcio que ele fez para receber qualquer outra vacina que esteja dentro do consórcio e que fique disponível para os países que entraram nele. Tirando esse consórcio, o Brasil só comprou a vacina da Oxford, então essa vacina não tem 90% de imunização, nem mais de 90%. Ela tem em torno de 70% de capacidade de imunização,
Mas lembrando que naquele episódio que aconteceu em outubro, a vacina da Oxford registrou um acidente, um equívoco, que acabou elevando essa capacidade de imunização para mais de 90% num pequeno grupo que, por acaso, por equívoco, tomou, em vez de uma dose e outra dose inteira, meia dose e uma dose inteira. Então, este grupo, para lembrar os nossos ouvintes desse episódio, esse grupo teve uma imunização maior, mais alta do que os demais. E isso fez com que, então, a Oxford, reconhecendo esse equívoco, um equívoco aparentemente benigno, ela resolvesse retomar os estudos, ou fazer novos estudos, porque, afinal de contas, foi um pequeno grupo só que tomou essa meia dose de forma equivocada. O que acontece agora? A vacina de Oxford vai ter que, a faculdade de Oxford, a Universidade de Oxford, vai continuar os estudos que já estavam no final da fase 3. Ela vai ter que continuar os estudos para ver se o que aconteceu com esse pequeno grupo pode acontecer com todo mundo. Ou seja, se isso, meia dose, pode elevar a capacidade da vacina. Com tudo isso, o que acontece? O que acontece é que, apesar de poder ser um efeito benigno, isso significa que a vacina vai ter um atraso. E essa é, como a gente falou, a única vacina que o governo brasileiro comprou. Então é isso, ao contrário dos britânicos, ao contrário de vários dos nossos vizinhos aqui na América Latina, à exceção do Uruguai, por exemplo, o Brasil só comprou uma vacina, apostou em um único cavalo, e esse cavalo deu uma torcida no pé, e isso vai causar um atraso certamente aqui. Mas como hoje é dia de comemorar e não de se lamentar, vamos torcer para que o governo consiga entrar na fila da Pfizer, atrasado, né? Consiga entrar na fila da Pfizer e consiga trazer essa vacina para a gente. Tomé. Vamos lá. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Thales. É muito importante a gente poder passar clareza para a população brasileira em relação ao que está sendo feita pelo governo em relação à vacinação em massa aqui no Brasil. Esse é um assunto que deixa todas as famílias muito preocupadas dentro de casa, é um assunto de extrema importância para o povo brasileiro, né, a retomada nossa como um todo. Então vamos esclarecer o seguinte, o governo brasileiro foi o primeiro a ter medidas de proteção da população brasileira em relação ao coronavírus. Foi um dos primeiros a poder colocar políticas nacionais para que a gente pudesse ter uma ajuda, né, para as pessoas menos favorecidas, a preocupação toda com o coronavírus, enquanto muitos governadores ainda, né, deixavam o carnaval rolar solto e a história toda aí das pessoas sendo contaminadas acontecendo. Nós tivemos ao longo desses meses todos a grande preocupação em relação à vacinação, e é importante a gente falar que essa vacinação é uma vacinação que ainda ela não tem uma certeza científica clara e garantida. Então, por isso, o cuidado do governo federal quando a gente fala em vacinação em massa. Nós temos hoje já um acordo feito com a Pfizer, né, que é uma empresa muito séria, uma empresa fundada em próximo a 1850, está em mais de 150 países, quer dizer, ela é muito séria em relação ao que ela se propõe a fazer, tanto que nós já temos aí, né, o Reino Unido tendo as primeiras doses de vacinas sendo colocadas. Então, há sim já um contrato assinado, né, uma intenção de compra com a Pfizer, e nós temos uma questão muito importante com a Pfizer, que é a forma de distribuir a vacina aqui no Brasil. Essa vacina ela tem que ser transportada a pelo menos menos 60 graus Celsius, que não é fácil, ela tem que chegar no Brasil, ela tem que ir para todos os estados, ela tem que chegar em todo o sistema do SUS. Então é muito fácil a gente dizer que o governo não está fazendo nada ainda em relação a isso, mas sim está fazendo, e parece que a Pfizer já tem uma forma de distribuir no Brasil. Além disso, né, como foi colocado pela própria Thaís, nós temos a vacina de Oxford, que também já foi comprada pelo Brasil, e também existe o acordo que foi feito com a empresa AstraZeneca, a qual o Brasil já se comprometeu a pagar mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais, já foi feito o pagamento da primeira parcela, próxima a 800 milhões, a qual o Brasil se coloca aí junto com outros países do mundo para poder receber a vacina. Então há um cuidado muito grande. Nós também temos, né, por alguns governadores, principalmente aqui no estado de São Paulo, a questão da vacina, que é a Coronavac. E é importante a gente falar um pouquinho sobre esse laboratório, né, que é a Sinovac Biotech. Essa é uma empresa chinesa que hoje está com sede nas Ilhas Caimãs, e segundo o jornal Washington Post, numa matéria publicada no dia 4 de dezembro, ela está
proibida de estar fazendo negócios na China. E eu vou aqui, abre aspas, colocar o que saiu no Washington Post. Enquanto a China se aproxima de uma vacina contra o coronavírus, nuvem de suborno paira sobre a farmacêutica Sinovac. A Sinovac está sendo investigada com pagamento de propina e falsificação de licenças para outras vacinas em 2018, está banida pelas leis chinesas para atuar no mercado chinês. Então é muito delicado a gente colocar uma vacinação em massa sem que você tenha a ciência atestando, e aqui no caso, no Brasil, a Anvisa deixando claro que a vacina realmente pode ser colocada para toda a população brasileira. Eu acho que é esse o cuidado do nosso governo federal que está sendo feito nesse momento, e eu acho que nós temos que confiar no nosso governo federal. E toda a distribuição da vacina, ela tem que ser feita a nível nacional, ela não pode entrar por um estado ou outro, ela tem que entrar pelo governo federal e ser distribuída para o resto do Brasil. E aí eu queria entender por que em vez dos governadores não se aproximarem do governo federal e fazer um trabalho em conjunto, eles ficam mais uma vez politizando a vacina em alguns estados e colocando, como sempre, o povo brasileiro em segundo plano. Muito bem, Thales Faria já está aqui conosco. Tudo bem, Thales? Boa tarde, já passo a palavra para você fazer seu comentário. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Thaís? Tudo bem, Tomé? Tranquilo? Boa tarde. Boa tarde. Eu concordo com o Tomé que está havendo muita politização. E politização do governador de São Paulo, João Dória, e do governo federal. Tomé, vamos falar em ciência. Ciência não é você sair distribuindo cloroquina aos borbotões e não distribuir o teste para os estados. Isso não é ciência, isso é política, isso é chute. O presidente chutou que um remédio cura o coronavírus, a Covid, e obrigou o país a gastar dinheiro com esse remédio que não é reconhecido por ninguém. A Anvisa tem que se pautar pela ciência. Essa vacina só pode ser distribuída, essa vacina chinesa, só pode ser distribuída quando for reconhecida cientificamente, mas não tem sido a ciência a pauta do governo federal também. Isso você tem que reconhecer. Outra questão, na preparação para a vacina, a Thaís lembrou muito bem que tem esse consórcio internacional. Nós compramos 5 vezes mais do que podíamos, encomendamos 5 vezes menos do que podíamos de vacinas no consórcio internacional. Nós menosprezamos, e não é a vacina chinesa. Então, nós estamos com essa ideia. Nós tínhamos um presidente falando mal de vacinação, e a última frase do presidente foi: não me culpem se tiver efeito colateral. Não, quer dizer, nós estamos... Não se está pautando a discussão pela ciência, se está pautando pela política, e o espetáculo lastimável disso foi a reunião de hoje do ministro com os governadores, especialmente o senhor João Dória e o senhor Pazuello. Os dois fizeram o que se pode chamar de um papelão. O mais ponderado ali foi o Caiado. Eu queria lembrar, eu sou um sujeito mais ou menos velho. A primeira eleição presidencial, o primeiro debate presidencial depois da democratização, foi um debate aberto. Estava Covas, Caiado, o Roberto Freire. E o Caiado era a figura mais radical que existia. Teve uma hora que ele partiu para cima do Covas e o Roberto Freire disse: ó, Caiado, você é muito mal educado. O Caiado, nessa reunião de hoje, foi a figura mais ponderada. Foi a figura que disse: ô Dória, você está sendo arrogante, ô Pazuello, isso daqui tem que ser pautado pela ciência. Quer dizer, viraram o país de cabeça para baixo com essa história de polarização, de politização da vacina. É o que eu estou achando que ocorreu e que hoje foi demonstrado para todos verem. Muito bem. Tomé, em seguida, Thaís Oyama. Vamos lá. Eu acho importante nós comentarmos um pouco, né, em relação a atitudes do governo federal.
O presidente Bolsonaro, a gente sabe que ele tem uma dificuldade de se expressar muito grande, né? E nós temos que, às vezes, traduzir um pouco o que ele fala. Eu sei que o governo federal tomou muitas boas atitudes em relação ao Covid, né? O Ministério da Economia, junto ao ministro Paulo Guedes, deu uma força tremenda à população brasileira, que foi essa ajuda que foi colocada aí para os brasileiros, que foi o que manteve a nossa economia até hoje funcionando. Boas atitudes são tomadas pelo governo federal. E eu vejo que há sim uma preocupação com a vacina, mesmo quando o presidente se coloca daquela forma que ele coloca, isso é só uma gripinha e tal, com uma forma de não preocupar a população brasileira da maneira que todos se preocupavam no passado. Vão ter mais de 2 milhões de mortes, nós temos que fechar toda a nossa cidade, vamos trancar todo mundo dentro de casa, né? Quem tem condição de ficar vendo Netflix em casa com a geladeira cheia, fica. Quem não tem, fica nos lugares menos favorecidos, em 20, 30 pessoas, todos ali amontoados, e não houve uma medida efetiva desses governadores para que a gente pudesse ter tido uma passagem um pouco mais bem sucedida pelo coronavírus. É importante lembrar aqui que o Supremo Tribunal Federal deu a incumbência dessa decisão para os governadores e não para o governo federal. Então o presidente ele ficou completamente com as mãos atadas em relação a tudo isso. Então eu concordo com você, Thales. Há sim realmente uma grande politização desse assunto de vacina. Isso é uma grande tristeza para a nação brasileira, porque está todo mundo em casa, deprimido, né? Muita gente sem emprego, muita empresa quebrada no nosso país, e a gente fica aí vendo essas discussões banais das pessoas que deviam estar realmente governando o nosso país com postura, com integridade, com respeito pela população brasileira, e não esse tipo de reunião de agressões, a vacina vai entrar por aqui, a vacina vai vir de lá. Agora, uma coisa que nós não podemos aceitar de maneira nenhuma é a obrigatoriedade de ter que ser vacinado, porque eu vou me vacinar se eu quiser, não se tiver uma obrigatoriedade. E uma outra questão, a Anvisa, que é o nosso órgão de controle, ela tem que dar um aval em relação à vacina. Não dá para a gente sair vacinando a população, como o nosso governador João Dória quer, a partir do dia 25, mesmo que a Anvisa não dê um parecer. Quem é que vai garantir que nós vamos ter uma segurança científica em relação à vacina num país do tamanho do Brasil? E se a vacina eventualmente tiver algum efeito colateral, como é que a gente faz? Aqui a gente culpa. Então é complicado. Agora, confiar na Pfizer é uma coisa, é uma situação. Agora, confiar numa empresa chinesa que tem sede nas Ilhas Caimãs, que está sendo aí acusada de coisas muito significativas, que não pode atuar na China. E aí eu pergunto, por que o João Dória, nosso governador, está fazendo tanta força para comprar a vacina da China? Por que ele não vê da Pfizer, não vê de Oxford e de outros lugares do mundo? Então acho que essa é a reflexão que nós temos que fazer, e nós não podemos ter aqui no nosso país uma pessoa que seja ditatorial. Nosso país é um país democrático. Querem proibir a gente de determinadas situações e querem impor para nós coisas que eventualmente o povo brasileiro não quer fazer. Então fica aí uma reflexão para o povo brasileiro. Thaís Oyama. Tomé, não leve a mal, não estou pegando no seu pé, é só em respeito ao nosso ouvinte que eu vou ser obrigada a corrigir coisas que você disse que são coisas bastante equivocadas. Então, essa vacina da Pfizer, por exemplo, que está sendo agora dada para os afortunados britânicos a partir de hoje, ela não foi comprada pelo Brasil. O Brasil não tem acordo com a Pfizer. O que o Ministério da Saúde disse ontem é que, olha só, que neste fim de semana o governo deve assinar um memorando de intenção para talvez comprar. Está bem longe de comprar. Então, o governo não tem um acordo de compra da vacina que os britânicos felizados estão tomando hoje. Segunda coisa, sobre essa matéria do Washington Post. Na verdade, a Sinovac foi acusada de ter tentado subornar o governo chinês para aprovar vacinas entre 2002 e 2011. Mas a Sinovac diz que conduziu auditorias internas, implementou, assim como o Odebrecht, um programa de recuperação, etc, etc. A Sinovac não tem base nas Ilhas Caimã, o laboratório dela fica na China e ela não foi banida de atuar em território chinês, tanto que ela está produzindo a Sinovac lá, a Coronavac lá. E por último, acho que você misturou a Sinovac chinesa com a BioNTech alemã. Vamos lá, só falando, essa reportagem foi uma reportagem do Washington Post, o dia 4 agora,
Eles têm sim uma sede nas Ilhas Caimãs, isso está muito claro lá, e ela está proibida de comercializar essa vacina na China, segundo o Washington Post, que me parece um meio de comunicação muito significativo. E o que eu quis dizer em relação à Pfizer é que o governo brasileiro, se eu me expressei mal, eu peço desculpas aos nossos ouvintes, é que a Pfizer assinou sim um memorando com o Brasil nessa última segunda-feira, na data de ontem. Sim, é o que nós temos, pelo menos pelas informações a qual eu tenho aqui me pautado e recebido. E que até o final da semana eles vão confirmar este acordo para 70 milhões de vacinas. Então é esse, o que eu quis colocar em relação a isso, até muito obrigado, caso você tenha corrigido, Thaís, é a importância só da clareza do que se está fazendo em relação à qualidade e a forma científica de atuação da vacina. Acho que é isso que a população brasileira espera, poder se vacinar e ter certeza que está tomando uma medicação que vai fazer bem e que não, de alguma forma, pode ter algum efeito colateral. Thaís, quer falar mais alguma coisa? Porque o Thales também pediu. Não, só quero reiterar que o laboratório, ela pode ter alguma coisa nas Ilhas Caimã, Tomé, mas o laboratório fica em território chinês. O laboratório da Sinovac fica em território chinês. E não está banida, a Sinovac não está banida no território chinês, tanto que eles estão produzindo a Coronavac em território chinês. O Washington Post, de fato, é um grande jornal, e eu li a mesma matéria que você, só que eu não vi essas informações lá. Thaís, como a gente pode confiar, sem ter uma Anvisa, numa empresa que tem uma acusação em 2002 de estar comprando licenças para aplicação de vacinas? É uma coisa muito séria. Nós sabemos que a China tem empresas seríssimas que fazem um bom trabalho, mas nós também sabemos que tem muita coisa da China que tem uma qualidade muito baixa e que é vendida para todo mundo. Você compra uma coisa e recebe outra. Eu acho que sem uma avaliação dos nossos órgãos aqui nacionais, nós não podemos começar a vacinar uma população toda com uma imposição a partir do dia 25 de janeiro agora. Eu sou completamente contra e eu quero ver quem é que vai me fazer tomar uma vacina sem que a Anvisa realmente tenha uma aprovação científica nacional para a gente poder dar continuidade a isso. Vamos lá, Thaís, que eu quero agora a gente fugiu um pouco da discussão, mas só para deixar claro, não é isso que eu estava falando. Eu estava só tentando colocar os pingos nos is aqui, corrigindo algumas informações que você tinha dado. Agradeço, Thaís. Perfeito. Muito obrigado. Thales, por favor. Tomé, primeiro o seguinte, ninguém está defendendo que, exceto o Dória ter dito que se a Anvisa não autorizar, ele vai entrar no STF contra a Anvisa, exceto o Dória, exceto a briga política, que todos nós aqui reconhecemos que existe, ninguém está defendendo que se aplique vacina sem autorização da Anvisa. O que a gente está defendendo é que não haja politização desse assunto. A gente não pode dizer que porque é chinês, é comunista. Até porque nem na China existe mais comunismo. Eles são um país capitalista. Então, é um capitalismo diferente do capitalismo americano, diferente do capitalismo brasileiro, mas é igualmente capitalista. Não é mais comunista há muito tempo. E essa politização, você fala em ciência, é uma coisa que eu não entendo. Você diz, por exemplo, não pode ser obrigatória. Isso não é científico. A gente tem que decidir cientificamente que tipo de vacina, em que momento precisa ser obrigatória e que tipo de vacina, em que momento não pode ser. Não há nenhum estudo no momento dizendo que deve ser ou não deve ser obrigatório. Isso é uma briga política que o Bolsonaro já está colocando, que não deve ser obrigatório. Nós não vamos prender o Oswaldo Cruz ou tirar ele lá do túmulo e mandar para fora do país, porque fez a vacina ser obrigatória. Em dados momentos, a ciência diz que tem que ser obrigatório para poder conseguir erradicar uma doença. Em dado momento, não é necessário. Isso ainda vai ser discutido, vai ser decidido. Não tem que politizar esse assunto. Tomé, de certa maneira, reflita um pouco. Se você não está politizando, você ao sublinhar demais na questão da China, ao sublinhar demais nas coisas que o Bolsonaro está falando, tem que ser obrigatório, não tem que ser obrigatório, se isso não é politizar, vamos discutir o assunto do ponto de vista científico, com calma, com tranquilidade e isenção. Claro, Thales, não tenha dúvida, de maneira nenhuma a minha intenção aqui é politizar, mas a gente tem que informar a população com clareza do que realmente está acontecendo, porque as informações que a gente recebe são informações sempre muito duras e fortes em relação ao governo federal. Nós temos que apoiar o governo no que é propositivo ao Brasil, independente da nossa ideologia, se a ideologia é de direita ou é de esquerda e há alguma coisa numa ideologia oposta à nossa que ela faz bem à população, nós temos que dar apoio para isso.
Senão a gente acaba transformando o país num campo de guerra entre nós. E eu só queria poder rebater, se me permitir, com todo respeito, Thales, a China é sim um país comunista, e é pior ainda, ela é um país comunista que se utiliza do capitalismo para poder estar fazendo tudo que eles estão fazendo. A população lá tem dificuldade de se comunicar, eles não podem ter um WhatsApp, o acesso à religião lá é complicado, é um país onde a pobreza ela emana na grande maioria do país, existe ali 40 milhões de chineses, que é quem viaja mundo afora e quem gasta dinheiro, e mais de 1 milhão e 200 milhões de chineses que estão na pobreza. Então, assim, é sim um país comunista, tanto que o próprio nome, né, da República Comunista da China está muito claro tudo isso. Eles têm um regime ditatorial em cima da sua população e ninguém pode se colocar contra o governo. Na China você não pode dar a sua opinião como eu dou a minha aqui. Eu tenho o direito, em um país democrático, de poder me expressar, de colocar a minha opinião, nunca agredindo uma pessoa, mas eu posso sim ter, ter um contraponto com a ideia daquela pessoa que está do outro lado. Isso é democracia. Agora, a gente falar que a China não é um país comunista é só um país que se utiliza, né, do capitalismo para poder estar tomando conta aí da população e hoje tentando entrar em metade do mundo. Ok. Thales, vai lá, pra gente fechar. Eu não ouço o Thales, não dá pra ouvir gente. O Thales. O Thales está com um pequeno probleminha no áudio. Só fala mais um pouquinho, Thales, para eu ver. 1, 2, 3. Agora sim, tá. por favor. Não tá. existe, Tomé, não existe no mundo mais nenhum país comunista. A Rússia não é comunista, a China não é comunista. Não existe mais. A Venezuela também não, Thales. A Venezuela é só uma ditadura. Agora, essas brigas essa separação geopolítica que o Trump faz e que o Bolsonaro segue, só prejudica a população da Venezuela, a população de Cuba. Você fazer boicote contra esses países só faz mais gente passar fome, só não deixa entrar dinheiro lá dentro, nem comida, ao invés de se resolver as coisas pela diplomacia, pelo caminho democrático. Ao contrário, isso daí é que é loucura. Para fechar, por favor, gente, rapidinho, vai lá, Tomé, para fechar. Thales, me perdoe, que inversão de valores, como assim o que os Estados Unidos está fazendo? Nós temos lá um ditador, que é um presidente lá que tomou o poder e não quer sair, que acabou com um dos países mais ricos do mundo, que tem petróleo, colocou a sua população para não ter nada para comer dentro de casa, que implantou o comunismo, que faz controle de tudo, onde as pessoas estão fugindo aos montes para todos os países da América do Sul, desesperados, onde as famílias passam fome, onde as pessoas estão tendo que separar das suas famílias. Nós vamos colocar a culpa o quê? Na polarização. Okay. O problema está lá. O comunismo é um problema. O comunismo acabou com todos os países do mundo por onde ele passou. E nós temos que ter clareza com isso. Ok.